Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este nosso duelo de ideias. E o meu convidado de hoje já é nosso conhecido, o engenheiro Jorge Macedo, que foi até há muito pouco tempo deputado açoriano no nosso Parlamento. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez Boa este noite, convite. obrigado. E gostávamos de falar desta sua experiência. Quarta-feira o senhor escreveu um artigo muito interessante, muito elegante, que tocou, porque não é uma pessoa que sai do Parlamento com sentimentos contraditórios, não é? Saiu depois de uma experiência agradável. Pode-nos contar como é que foi essa experiência? Boa noite, foi uma experiência fantástica. Estou há 12 anos no Parlamento. O primeiro ano, entre 2004 e 2005, acumulei funções com a EDA. Estava 3 semanas na EDA, 1 semana no Parlamento. Depois, em 2005, decidi que preparar plenários nos fins de semana era muito difícil. E então, em 2005, abracei o Parlamento a tempo inteiro. Foi uma experiência riquíssima porque aprendi muito com muita gente. Mas deixe-me interromper, por favor. Quando acaba o mandato, o primeiro mandato, como é que isso funciona dentro dos partidos? O senhor é que se autopropõe ou é o convite que recebe do partido para lhe renovar a candidatura? Como é que isso funciona dentro dos partidos? O seu partido é o PSD, não é? Sim. Partido Social Democrata. No PSD, a tradição é que não há ninguém que se autoproponha. Há alguém que se disponibiliza para continuar um trabalho e o partido, as estruturas concedidas, as estruturas de ilha e depois a estrutura regional, a Comissão Política Regional, depois faz o convite para que os deputados que já lá estão continuem ou não, e que haja, eventualmente, caras novas, a chamada renovação. E, portanto, no caso foi assim. Quem é que o convidou pela primeira vez? Para o primeiro mandato, lembra-se? Lembro-me, quem me convidou para o primeiro mandato foi o Dr. Vítor Cruz. Portanto, é no tempo em que Vítor Cruz preside o PSD que é convidado. Vocês conheciam-se já? Sim, já nos conhecíamos. Para além da amizade que tinha e tenho ao Dr. Vítor Cruz, era uma relação que, para além da amizade pessoal, também era uma relação política, porque eu antes já tinha trabalhado nos governos do Dr. Mota Amaral como diretor regional da Indústria e Energia e depois como diretor regional da Juventude. Mas muito novo, então, não? Sim, com 28 anos. E depois, em 2004, surge, de facto, então, este convite para integrar as listas do PSD. E a primeira renovação já não é Vítor Cruz, naturalmente, ou ainda é? Passados 4 anos... Passados 4 anos, eu, na altura, era secretário-geral do Dr. Carlos Costa Neves e, portanto, em 2008, como secretário-geral, integrei as listas. Automaticamente, não é? Sim, quase, não é bem por inerência, sim, mas quase, o secretário-geral, de um modo geral, é um cargo que no partido permite ou origina normalmente o convite para integrar as listas no mandato seguinte. E, portanto, entra com Costa Neves e o último mandato, portanto, são 3, não é? Primeiro Vítor Cruz, segundo Costa Neves e o terceiro. O terceiro é com Berta Cabral e, nesse caso, o processo desenrolou-se de uma maneira também tradicional, que é a estrutura regional do partido, solicita às estruturas concelhias e de ilha que indiquem nomes para integrar a futura lista. Já estamos a falar em 2012. E, portanto, nessa altura foi a estrutura concelhia de Ponta Delgada que indicou o meu nome para integrar a lista encabeçada pela doutora Berta Cabral. O engenheiro Jorge Macedo tem no partido, nessa altura, algum cargo? Eu era vice-presidente da Comissão Política Concelhia de Ponta Delgada. E é nessa qualidade que é convidado. Como é que foi trabalhar com Berta? E essa estrutura, a Concelhia de Ponta Delgada, era presidida pelo Sr. Alberto Lessa. E diga uma coisa, como é que foi trabalhar com Berta Cabral? Berta Cabral é uma figura mítica, não é? É uma Deixou referência, um rastro de luz nesta terra. É uma referência no PSD.
é uma pessoa que deu muito à cidade de Ponta Delgada, já tinha dado muito enquanto secretária regional e pelos cargos que passou, quer na EDA, quer na SATA, e, portanto, é uma pessoa com quem se trabalha bem, mas tem que se trabalhar depressa. E porque, ela é muito rigorosa na exigência que faz aos colaboradores. É muito exigente, muito rigorosa e não quer que ninguém esteja de roda dela ou em volta dela a arrastar os pés. Ou as coisas aparecem rapidamente ou então ela própria chama a atenção para que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida e quase espontânea. Mas depois dá-se a saída dela, já o IG Jorge Macedo é deputado. Sim. Quando ela sai... A doutora Berta Cabral sai quando o PSD tem a derrota em 2012. E eu já integrava a lista e mantive-me até 2016, já na presidência de Duarte Freitas. Eu agora pergunto-lhe, como é que foi trabalhar com Duarte Freitas durante esse quadriênio? Ele mandava, entre aspas, não é? Nos deputados, dava uma orientação rígida ou vocês tinham liberdade, cada um de... O grupo parlamentar do PSD e os deputados, e pelo menos os grupos parlamentares que eu integrei, os 3 grupos parlamentares que eu integrei, os deputados têm sempre uma participação muito ativa, não só na vida do grupo parlamentar, mas também na vida do partido. São profissionais da política, pelo menos naqueles momentos, não fazem outra coisa senão serem políticos. No meu caso, tinha a minha profissão, mas dediquei-me a tempo inteiro, como lhe disse, ao PSD e todas as decisões eram muito debatidas nos 3 grupos parlamentares que integrei, quer com o Vítor Cruz, quer com Costa Neves, quer com Berta Cabral e depois quer com Duarte Freitas. E as decisões são sempre muito partilhadas, mas naturalmente o líder depois tem que tomar a sua decisão, normalmente uma decisão solitária, e depois o grupo parlamentar segue as orientações, ouvidas as partes, ouvidas as diversas opiniões, no tal debate que referi, o líder depois define qual é que é a estratégia do partido. Agora diga uma coisa, e como é que foi a sua vida pessoal durante este último quadriênio? O senhor escreve para o jornal Açoriano Oriental com regularidade semanal, não é? Tem a sua vida familiar, naturalmente, não é? Tem que ir para o Faial N vezes. Como é que foi? Como é que conseguiu conciliar isso tudo? Com grande penalização da minha vida familiar. E a minha decisão tomada em 2014, decisão essa que ficou para mim e partilhada pelas pessoas mais próximas, comunicada ao partido em 2015, de que não queria ser candidato a candidato nas listas que agora foram eleitas em 2016, respondendo à sua pergunta, a política traz um enorme desgaste à vida familiar. E a minha decisão de não continuar, a minha decisão tomada em 2014 e comunicada ao partido em 2015 de não continuar e de não querer integrar as listas em 2016, podia integrá-las ou não integrá-las, dependendo do convite da estrutura regional, a minha decisão teve muito a ver com a penalização que até à data a minha vida familiar tinha tido e a minha família tinha tido. E nessas coisas um erro comete-se uma vez, mas é bom que não se cometa segunda vez. Independentemente de tudo, acho que os 12 anos que tive no Parlamento foram 12 anos que, do ponto de vista pessoal, independentemente da penalização que referi da vida familiar, do ponto de vista pessoal, foram de uma aprendizagem brutal, interessantíssima, riquíssima. E, portanto, é daquilo, essa experiência e essa aprendizagem, eu nunca a irei esquecer até ao fim da minha vida. Tem muitos filhos? Tenho um filho. São pais de um filho só, não é? Sim, e o filho sofreu essa ausência ou não? Sofreu, obviamente que sim. O João, meu filho, teve um pai ausente durante largos períodos, porque não só existiam as deslocações para a Ilha do Faial durante cerca de uma semana, como também haviam jornadas parlamentares que normalmente eram feitas também fora de São Miguel, como também existiam comissões especializadas da Assembleia que também obrigavam a deslocações
para outras ilhas. Eu tive a felicidade de fazer parte da Comissão de Economia. E a Comissão de Economia, presidida primeiro pelo José do Rego e depois pelo Francisco César, reuniam na sua maioria das vezes, ou na maioria das vezes, em São Miguel. Eu tinha essa felicidade, mas outros colegas de outras ilhas tinham de se deslocar. O que é que pensa de Francisco César? É uma figura que tem sido muito controvertida por ser filha do grande Carlos César, não é? Mas o que é que pensa dele como político? O Francisco César está a fazer um percurso. E percurso esse que, agora na minha avaliação, e quem sou eu para avaliar um colega, o que eu posso dizer é que esse percurso tem sido um percurso crescente. É um incansável trabalhador. Isso, independentemente de concordar ou discordar das ideias dele, ele é um incansável trabalhador, não só dentro do partido, mas também foi um incansável deputado dentro do seu grupo parlamentar e como também é um incansável debatente. Eu já perdi a conta dos debates que tive com o Francisco César, quer nos debates periódicos que tínhamos na RTP Açores, como também antes na Antena 1 tínhamos também esses debates. Vamos continuar também a tê-los no futuro, segundo já me foi informado, e, portanto, o que eu acho, o que eu sinto no Francisco é que ele fez um percurso crescente, não faço ideia onde é que um dia irá parar. Agora, diga uma coisa, leio sempre os seus artigos, foi muitas vezes acutilante para com o poder, não é? Como opositor, durante estes últimos anos pelo menos, fez críticas muito duras, quer ao partido do poder, cá, quer lá. Nunca teve retaliação? Não. Nunca tive qualquer tipo de retaliação e tive sempre um cuidado. Foi debater ideias de uma maneira contundente, mas nunca ofender nem destratar o adversário. Eu entendo que divergir nas ideias não significa ter que destratar ou ofender, fazer ataques pessoais ao nosso adversário. Aliás, julgo que qualquer debate que enverede pelo caminho do ataque e da ofensa pessoal perde todo o valor. Claro. E, portanto, as ideias têm que ser debatidas com muito vigor, com muita contundência, mas privilegiei sempre um excelente relacionamento pessoal com todos os deputados e todos os membros do governo com quem debati. E o que significava que também debatia com pessoas que entendiam que a Assembleia é um palco esse que serve para nós podermos demonstrar e debater, contradizer inclusive as ideias dos adversários, apresentar as nossas, mas que depois, saídos daquele palco, somos todos deputados, membros do governo que trabalham para o bem comum e não devem nunca eles, e eu nunca o fiz, e também nunca senti que os outros fizessem, misturar o que era debate político e debate de ideias com as relações pessoais. Deixe-me pedir-lhe uma revelação. Com quantos presidentes da Assembleia Legislativa trabalhou? Eu trabalhei com 3 presidentes da Assembleia, uma vez se não perco a conta. Com Fernando Menezes, em primeiro lugar, depois a seguir com Francisco Coelho e agora com Ana Luís. Pedia-lhe um exercício de análise a esses 3 presidentes, em termos de capacidade de dirigir a Assembleia, quais as dificuldades e quais as vantagens que teve cada um deles, na perspectiva da oposição sempre, não é? Julgo que os presidentes da Assembleia tiveram sempre um grande cuidado em garantirem imparcialidade. Quer os 3, quer Fernando Menezes, quer Francisco Coelho, quer Ana Luís. O Fernando Menezes, até pela idade que tinha, já era um senador e num cargo de presidente facilita muito quando se é senador. O respeito que se tem por parte dos partidos presentes no plenário esse respeito é rapidamente reconhecido e isso facilita muito o trabalho de um presidente da Assembleia Legislativa. Depois, o Francisco Coelho foi num processo crescente de reconhecimento da sua capacidade, até também pela sua idade, mais jovem do que Fernando Menezes, mas conseguiu também garantir enorme imparcialidade e conseguiu ganhar o respeito de todos os partidos. Ana Luís, pela sua juventude e também talvez pelo facto de ser mulher,
teve mais algumas dificuldades no início. E eu um dia escrevi que ganhar o respeito, no caso de Ana Luís, deu-lhe muito trabalho. Acho que ela termina o seu mandato em excelente forma, como se costuma dizer na gíria futebolística. E ela foi também num processo crescente, ganhando não só o reconhecimento das suas capacidades perante os partidos da oposição, mas não só as capacidades. Foi também, na segunda metade do mandato, pelo seu trabalho, uma figura reconhecida como sendo capaz, imparcial e excelente condutora dos trabalhos nos plenários, no decorrer dos plenários e até no próprio funcionamento geral da Assembleia Legislativa. Estranhou o facto dela ter sido apontada novamente para suceder a si própria? Eu Isto disse na devido Antena 1... ao desaire eleitoral que aconteceu no Faial, não é? Eu na Antena 1, no comentário que fiz e que estava a fazer com o Francisco César sobre as eleições, e face ao resultado muito bom que o PSD teve no Faial e pela derrota estrondosa que o Partido Socialista teve no Faial, eu julguei e afirmei que o cargo de Presidente da Assembleia podia estar em perigo para Ana Luís. Depois percebi que Vasco Cordeiro quis manter Ana Luís, porque percebeu também que aquele resultado no Faial teve muito a ver com o sentimento e a percepção que os faialenses têm de que, ao longo dos últimos anos, e desde 2004, o Faial não tem nenhum faialense como secretário regional. O Hélder Silva foi o último secretário regional do Faial. E Vasco Cordeiro percebeu que aquele resultado também tinha a ver com a percepção que os faialenses tinham de que o Faial estava a perder relevância política ao nível regional. E, portanto, não quis penalizar os faialenses retirando a confiança com a Ana Luís, ou substituindo a Ana Luís, e acrescentou um secretário regional do Faial, agora o secretário regional do Mar, o Guy Menezes, que vem colmatar, julgo eu, e penso que Vasco Cordeiro percebeu o porquê daquele desaire no Faial, vem colmatar a tal questão que eu referi, que é a percepção de que os faialenses têm de que, ao longo do tempo e principalmente a partir de 2004, perderam relevância política a nível regional. Durante esse tempo, infelizmente o nosso está acabando, mas o relacionamento com a nossa diáspora, uma vez que isto é um programa que é emitido nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, houve algum contacto íntimo com a diáspora? Nunca a diáspora se queixou de não ter representantes na Assembleia Legislativa? Não era propriamente a minha área de intervenção, mas através do meu colega José Andrade, que fez um extraordinário trabalho junto da diáspora e mesmo na área que lhe estava adstrita, que era a área da cultura, eu percebi-me que nós, nos Açores, falamos muito da diáspora, mas acho que os nossos imigrantes falam muito mais, mas mesmo muito mais dos Açores do que nós falamos deles. E julgo que os Açores e o próprio sistema político, o sistema eleitoral, deveria pensar que nós temos muito mais gente fora dos Açores do que nos Açores. E podermos, de algum modo, não sei qual, mas de algum modo podermos aproximar, não só do ponto de vista das relações da saudade, das relações económicas, mas também das relações com o Parlamento, podermos trazer as pessoas da diáspora, os problemas da diáspora, também para serem discutidos no Parlamento. Somos sempre muito lestos a elogiar a diáspora, mas depois a concretizar essa ligação, esses elos, essas sinergias e as mais-valias que daí podem advir, somos muito menos lestos. Uma última pergunta para terminarmos. O que é que pensa do governo que foi anunciado agora para os Açores? Vasco Cordeiro usou na formação deste governo muita cautela e caldas de galinha, como se costuma dizer na gíria. E julgo que o facto de ter nomeado um secretário regional do Faial, o facto de ter mantido um núcleo duro dos seus secretários regionais para garantir alguma transição e pelo facto de ter também alargado o número de secretarias, percebeu que o governo passado foi talvez dos governos mais fracos da nossa autonomia. Eram muito ancorados
na figura de Vasco Cordeiro e de Sérgio Ávila, mas que houve áreas, nomeadamente na agricultura e nas pescas, que foram menos bem conseguidas, menos bem trabalhadas e cujos resultados não foram tão eficazes. Escrevi também que o governo que Vasco Cordeiro queria constituir agora, seria um governo muito à sua imagem e semelhança. E disse que a imagem e semelhança de Vasco Cordeiro é a bonomia e é empatia. Bonomia na perspectiva da simplicidade dos modos, um pouco quase na afetividade que ele consegue transmitir, e na empatia, que é aquilo que ele consegue ter com qualquer pessoa. E, portanto, a nomeação dos seus secretários, independentemente de Vítor Fraga não encaixar bem nesse perfil, e já explico porque é que ele fica, julgo que todos os outros que foram encontrados para constituir o governo vêm muito nessa imagem da simplicidade dos modos e dos procedimentos e na empatia que Vasco Cordeiro quer que eles criem junto dos açorianos. Se vão conseguir ou não, não sei. Vítor Fraga não se encaixa nesse perfil, é muito mais energético, muito mais efervescente, mas como apresentou resultados no turismo por mérito próprio, naturalmente, o terá, mas também muito por via da boleia da liberalização do transporte aéreo, também foi Vasco Cordeiro, também quis mantê-lo no seu núcleo duro. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelas suas palavras e pela sua disponibilidade. E nós, enfim, terminamos este programa com o depoimento de um político que virou uma página na sua carreira, mas que tirou frutos, como viram, de uma experiência larga e que deve servir de exemplo para os outros políticos que querem começar agora. Até ao próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.